Olá, muito bom dia. Em nome da Proveinter, o melhor sinal de internet de Manaus, estamos iniciando mais uma entrevista da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas nesta eleição suplementar. Agora, o nosso entrevistado é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Wilker Barreto, do PHS, que está disputando o governo do estado. Bom dia. Bom dia, Nilton. Bom dia, Rosiane, a todos os nossos amigos do BNC e amigas. Obrigado pelo espaço de nós conversarmos francamente com o povo do Amazonas. Você também pode participar desta entrevista, mandando sua pergunta, interagindo, curtindo e compartilhando a nossa transmissão. Comigo, aqui também, a jornalista do BNC, Rosiane Carvalho, que participa desta rodada de entrevistas. Bom dia, candidato. Bom dia. Como é que está a campanha? Está faltando uma semana para terminar a campanha. O senhor disse que visitou alguns municípios, os que têm um número maior de eleitores. Eu acho que foi essa que motivou a sua escolha. O que o senhor percebeu aí pelo interior nessa campanha? Vou fazer amanhã o Alto Rio Negro, vou fazer 3 cidades, vou fazer São Gabriel, Santa Isabel e Barcelos, mas o diagnóstico do interior do estado do Amazonas é um só: total abandono do poder público. O governo do estado do Amazonas virou as costas para o interior. Os hospitais estão em colapso, certo? A segurança não existe, cadeia produtiva econômica nenhuma, infraestrutura do interior, cidades praticamente intrafegáveis. Essa é a realidade hoje de qualquer cidade do nosso Amazonas. Certo? Isso é triste dizer. Isso não é de agora, não. É de governos. Certo? É um descaso de governos. E a gente quer, obviamente, mudar essa realidade. O senhor já tinha entrado em contato com essa realidade do interior? O senhor tem demonstrado nas entrevistas, no debate que teve até agora, que se aprofundou, procurou estudar um pouco os números do Estado. Isso aí, mudou a sua visão a respeito da administração pública com essa experiência dessa campanha? Obviamente, em relação ao interior, sou presidente estadual do PHS. Eu vou ao interior difundir a política do nosso Partido Humanista da Solidariedade. Nós temos executivas montadas em 45 cidades, obviamente umas com maior capilaridade e outras não. Mas não tem como você querer governar o estado do Amazonas e não estudar, não se preparar. Ninguém senta na cadeira do governador para poder depois aprender como é que funciona a máquina. Então, obviamente, os números me preocupam muito. Obviamente, nós temos soluções de curto prazo para saúde, segurança, educação, geração de emprego, mas hoje o que fizeram com as contas públicas foi um desastre, certo? Um desastre realmente de proporções que nós já estamos pagando essa conta, Nilton. Já estamos pagando muito caro essa conta de gestões que não trabalharam o recurso público de uma forma correta. Qual seria, que o senhor aponta no interior, o maior problema que você viu durante essas viagens que fez ao interior? 3 problemas claros: segurança, saúde e falta de emprego. É um problema que se reproduz da capital, por interior. Só que lá em proporções maiores, né? No começo da campanha, a gente percebeu aí no horário eleitoral e até mesmo no primeiro debate desta eleição uma preocupação do Wilker em se apresentar como Wilker Barreto e até mesmo uma propaganda inusitada que mostrava que pouca gente conhece o Wilker Barreto. Eu queria... Acrescentando, na inserção de ontem, que foi ontem, o senhor ainda se apresentava e mostrava, dizia quem o senhor era, que o senhor era vereador em Manaus, economista. O senhor acha que as pessoas ainda, aproveitando a carona da pergunta do Nilton, ainda não conseguiram perceber a sua participação na eleição? Apesar de nós estarmos, Nilton, numa eleição majoritária, obviamente ser presidente da Câmara pela segunda vez, de ter ocupado a Prefeitura de Manaus por mais de 100 vezes, ou seja, é evidente que nós estamos passando, nem todo mundo se liga em política. Eu quero passar com essa proposta que nós somos um novo, que nós somos uma pessoa jovem. Mas o que o senhor quer mostrar como novo? Olha, um novo com capacidade gerencial, certo? O que eu entendo por novo? Eu não quero mudar por mudar, não. Certo? Eu quero mudar o seguinte: olha, eu administro uma Câmara Municipal de Manaus, um dos maiores orçamentos do Amazonas, e lá faço gestão. Lá reduzo contratos, certo? Lá eu baixei diárias, lá eu realinhei, lá eu faço plano de aposentadoria voluntária, lá eu faço gestão dos maiores orçamentos
do Estado do Amazonas. Então, eu estou me apresentando para o Amazonas como uma opção nova do novo formato da política. Tu sabe qual é o novo formato da política, Nilton? O povo não quer mais os populistas. O povo quer pessoas com capacidade gerencial, que pegue o recurso público e devolva isso em serviços. Infelizmente, os recursos públicos estão sendo gastos de forma irresponsável. E eu trabalho muito com números, porque os números você consegue dimensionar o tamanho do estrago. Certo? Hoje o estrago nas contas públicas é terrível. Tem solução? Tem. De curto, médio e longo prazo. Eu não vou resolver a problemática da segurança deixando em patamares de Nova York. Certo? Que seria uma irresponsabilidade. Mas tu sabe qual é a minha proposta para a segurança pública? Tratar o policial com respeito, equipá-lo, investir em inteligência e, pelo menos, colocar para funcionar o que tem. O Estado do Amazonas não sabe. Na capital tem 30 delegacias, só apenas 6 funcionam no regime 24 horas. Hoje o nosso policial está indo para a rua sem nenhuma estrutura para combater o crime organizado. E eu vejo, certo, quem trouxe esses números para a campanha foi o PHS, foi eu e a Jaqueline. Pô, se gastar 425 milhões com um contrato com a Humanizare. Certo? Então, é desta forma, hoje, irresponsável que se conduz, certo, a política de segurança no Amazonas. Nós temos bons quadros. Para mim, eu acho que nós temos um bom nome, que é o Sérgio Fontes, que usa o crédito pessoal para emprestar fuzil do Exército. Sabe como é que se combate hoje o crime organizado? O secretário de Segurança tendo que pedir: Exército, me presta aí fuzil, porque o governo do Estado do Amazonas, que tem 15 bilhões de orçamento, não pode comprar. É desta forma que se trabalha a segurança pública do Estado do Amazonas. Qual é o maior desastre das últimas gestões? Que o senhor falou que gestões passadas no governo do Estado colocaram as contas públicas numa situação de desastre. Qual é o maior desastre, na sua opinião? Eu vou responder a sua pergunta, Zine, contextualizando um pouco do que eu vou fazer nos meus 75 dias iniciais de governo, que é dia 15 de outubro deste ano que toma posse. Certo? Pegar esse orçamento que se gasta mal e trabalhar o problema central, não tenho dúvida, das contas hoje desastrosas do Estado do Amazonas. Nós gastamos mal o dinheiro do contribuinte em contratos superfaturados. Não tenho dúvida disso. Certo? Não tenho dúvida disso. Nós gastamos nos 100 primeiros fornecedores 3 bilhões do orçamento, mais de 3 bilhões de orçamento, Nilton, nos 100 primeiros fornecedores do Estado. O maior problema, então, das contas é a corrupção? Não tenho dúvida disso, e má gestão, sem medo de errar. Certo? Quando eu falo que vou realinhar custo, eu falei, quando eu fui me debruçar para os números, meu pai, como é que o Estado do Amazonas hoje, em 2017, de juros e amortizações, vai pagar 800 milhões de reais? Certo? Eu falei, e aonde estão essas obras? Eu digo, a ponte, a famosa arena, certo? Todas as grandes obras de intervenção, Nilton, todas, sem exceção, do Estado do Amazonas foram através de empréstimos. Eu falei, legal. E para onde está indo o orçamento anual? Porque se eu empresto dinheiro, subtende que sobra daqui. Certo? Desta forma, ao longo desses anos, vieram depenando a capacidade de investimento do Estado do Amazonas. Não é à toa que hoje, nós estamos com os piores indicadores de serviços públicos em saúde, segurança e educação. Os piores da história do Amazonas. Acaba que o pagamento dessa conta entra no orçamento. Não é isso? Você emprestou, teoricamente investiu, para aquele ano o investimento sobrou, só que, vamos lá, o Amazonas hoje, para os próximos governos, deve 8 bilhões de reais em empréstimos internacionais e nacionais. 8 bilhões. Quando você se preocupa em se apresentar, eu acho que você poderia mostrar para o seu eleitor que tipo de medida, por exemplo, você tomou na Câmara e que pode ser tomada numa escala maior, por exemplo. O orçamento da Câmara é o quê? 126 milhões por ano. 126 milhões por ano. Num orçamento de 15 bilhões. Que medida você tomaria, por exemplo, no Estado e que poderia ter um impacto que teve na conta da Câmara que o senhor administra? Eu não tenho dúvida. Vou dar um exemplo. Como é que eu vou, em 75 dias, aumentar a capacidade de investimento do Estado do Amazonas
para poder resolver problemas de database de categorias e investir em infraestrutura para a segurança e para a saúde. Quando eu cheguei na Câmara com meus primeiros 30 dias de presidente, chamei todos os fornecedores, Nilton. Vamos realinhar os preços. A crise vai chegar. Mas eu lhe pago em dia. O que eu quero resgatar do Estado do Amazonas é uma cultura que se construiu lá atrás por governos populistas. Tu sabe quem é visto pela praça como o maior caloteiro, Nilton? O governo do Estado do Amazonas. Não paga. Não paga. Certo? Quando eu chamo o fornecedor, meu amigo, baixa teu preço. Eu te pago em dia. Preço justo, preço de mercado. Eu estou falando isso porque eu fiz na Câmara na prática. Vou te dar um exemplo, Nilton. Só um exemplo do que eu peguei na Câmara. A internet, tu conhece bem, tu trabalha muito com a internet. Quando eu cheguei na Câmara, tinha um contrato de 10 anos de 6 mega rádio por R$26 mil por mês. Eu falei, não pode. Nós realinhamos, cancelamos o contrato, trouxemos 100 megas fibra ótica pela metade do preço. Só em um contrato, em 24 meses, eu encontrei R$300 mil de economia. Item por item. Os 100 maiores fornecedores, se eu realinhar 10%, eu levanto R$300 milhões para a saúde e para a segurança. Eu não tenho dúvida que esse contrato da Humanizade está sobrepreço, tem sobrepreço. O que o senhor fez na Câmara com esse dinheiro que o senhor conseguiu economizar? Porque no Executivo, o gestor ele direciona para serviços públicos, mas a Câmara ela usa o orçamento para os procedimentos, para as atividades legislativas. O que foi feito dentro da Câmara? Quando você pega dinheiro para investimento, eu melhorei o parque de informática da Câmara, tiramos a ISO 14001, único selo verde. Nós somos selo verde, tiramos o ABITS, construímos auditório, construímos estacionamento. Certo? Fizemos infraestrutura na Câmara. Investimos. Com muito esforço, nós repassamos à Prefeitura R$4 milhões para recuperar a mini Vila Olímpica do Santo Antônio, abandonada há uma década. Quando você faz gestão, o dinheiro sobra. Não basta apenas economizar, tem que ter capacidade gerencial. São as duas coisas que andam junto. A incompetência também mata. Sabe o que é incompetência? Né? Deixar estragar 4 milhões de medicamentos na central de medicamentos. Isso não é corrupção. Vamos lá, é incompetência, é má gestão. Corrupção é quando você compra caro. Mas quando você deixa estragar 4 milhões de medicamentos, isso é incompetência, é má gestão. O que eu quero trazer para a segurança pública é botar para funcionar o que tem. O que eu quero trazer para a saúde não é construir um novo João Lúcio, não. É botar o João Lúcio para funcionar. Certo? Quero falar para o povo do Amazonas, Nilton, sabe por que nós estamos em colapso de saúde? Sabe quanto se investiu em saúde ano passado? Não é manter a máquina, não. Investimento. 2% do orçamento. Nós investimos R$26 milhões para o Amazonas todo, gente. Tem uma exigência constitucional para... Não é para investimento, para destinação. Pois é, não, o custeio da máquina já bate o teto. Mas vem cá, o Amazonas não cresce não? Não nasce criancinha não? O povo não envelhece não? Uma coisa é tu manter o percentual constitucional por custeio. Eu estou falando é investir, comprar um mamógrafo, comprar uma tomografia, uma máquina de ressonância. O Amazonas, tu vai nos grandes hospitais, eles estão sempre investindo. Não é só mantendo. Eu estou falando que do orçamento do ano passado, o Amazonas investiu 26 milhões. Aí tu divide, Nilton, 26 milhões por 12 meses para 62 municípios. Dá quanto de investimento, meu amigo? Nada. É a mesma coisa da cadeia produtiva. Eu fiz um histórico, Nilton, estudei os últimos 15 anos. Meu Deus, por que o Amazonas consome 70% dos alimentos de fora? A gente fala em geração de emprego, tu quer uma geração de emprego direta para o interior do que fornecer o alimento da capital Manaus? Tu vai em Itacoatiara, a banana que está lá em Lindóia é de Roraima. Tu vai nos restaurantes de Manaus, o tambaqui de Porto Velho. E eu fui estudar a cadeia dos últimos 15 anos de governo. Se investe menos de 1% ao ano em produção rural. Me acha no Amazonas um agricultor que diga: eu sou o que sou porque devo às políticas públicas de incentivo à produção.
Tu não acha um cristão. E nós estamos perdendo dinheiro, certo? Para outros estados. Eu não sou barrista não, mas sou amazonense. Se tiver que escolher para o dinheiro ficar aqui, eu sair do Amazonas, eu escolho ficar aqui. Qual a sua opinião sobre a política dos governos em relação a empréstimos? É sempre anunciado todos os anos um empréstimo para os produtores rurais. Tem resolvido a situação do produtor rural, a contração de empréstimo? Nenhum. Hoje os ramais e vicinais são intrafegáveis. Infraestrutura, me diz qual é a infraestrutura. A M070 empréstimo. A Avenida das Flores empréstimo. Tudo que é infraestrutura de grande porte, empréstimo. O Estado, em 2013, tinha 2,5 bilhões para investimento. Certo? 2,5 bilhões para investimento. Em 5 anos, nós caímos para 800 milhões, Nilton. E a receita manteve-se estável lá. Não foi queda de receita, não. É má gestão. O senhor está falando dos empréstimos que o governo contrai. Entendi. A minha pergunta era dos produtores, mas já que o senhor falou... de fomento. Mas já que o senhor falou sobre a questão do empréstimo dos governos, eu queria lhe perguntar, como economista, como o senhor avalia o momento em que eles foram feitos, esses empréstimos? Agora a gente está num momento de crise e possivelmente precisando de mais dinheiro, o Estado, para investimento. Mas naquele momento era necessário os empréstimos foram contraídos? Para determinados empréstimos, eu não sou contra o empréstimo, vamos lá, eu não sou contra a ponte do Rio Negro, eu sou contra o que pagaram nela. Eu não sou contra a arena, pelo menos, a arena eu sou contra, porque hoje custa R$550 mil por mês para manter ela. Sabia disso, né, Nilton? Que a arena da Amazônia, custa R$550 mil por mês para estar do jeito que está lá. Aí ninguém teve a ideia de chegar assim, empresário, tu não quer explorar isso aqui não, botar shopping, botar restaurantes, fazer daqui de um ambiente de turismo, certo? De lazer e entretenimento para o Amazonas, porque é 7 milhões por ano, Nilton. E eu pergunto, Vasco e Flamengo lá é de graça? Qualquer evento na arena é de graça? O povo do Amazonas está custeando quase R$500 mil por mês? Você tomou uma decisão na Câmara Municipal de Manaus, eu me recordo, em relação a corte de papéis e com impacto, e eu lembro digital, que a Câmara Digital, cortando práticas que são comuns no serviço público, como, por exemplo, o ofício, o memorando, o relatório, sei lá, mais o uso de impressora, papel, tinta. Como é que seria isso no Estado? Você também adotaria a mesma medida? Eu não tenho dúvida, é a tendência. Agora, a minha pergunta é a seguinte, em um ano, pouco mais de um ano, é possível implementar isso, por exemplo, mudar uma cultura? Se inicia, se dá os primeiros passos. Ninguém vai... Eu, Wilker Barreto, eu não vou salvar o Amazonas em 14 meses. Eu vou propor ao povo amazonense colocar para funcionar o que nós temos. De dar os primeiros passos, de começar... Obviamente, o Estado é um gigantesco. Você começa por secretarias, como foi o caso na Prefeitura. Começou pela Secretaria de Finanças. E aí você vai no sistema embrionário para os outros entes. O que significa a modernidade? Além da economia do papel, todas as informações passam a ser públicas em tempo real. Está digitalizada, portal de transparência. Esses números que eu estou trazendo aqui para o povo do Amazonas, eu tirei todos do portal da transparência, certo? Mas não queria perder o raciocínio da pergunta da minha amiga, o seguinte, sabe qual é o papel fundamental da AFEAM hoje? Fomento. Eu andei a Feira de Quari, Nilton, uma importante feira do estado do Amazonas. Eu não achei um agricultor, um produtor que diga, eu já recebi 1 centavo na vida do Estado para incentivo à produção, certo? Eu acredito muito em 3 cadeias secundárias, além da principal nossa, que é a Zona Franca, para mim, um dos maiores modelos ambientais do mundo. Eu fiz mestrado, sou mestre em economia. Sou mestre em meio ambiente pela UFAM, certo? Eu vejo a Zona Franca como modelo ambiental. É só olhar para o Pará. Qual é a matriz econômica do Pará? Extrativismo. Qual é a matriz econômica do Amazonas? Zona Franca. E por que nós estamos preservados? Zona Franca. Agora, nós estamos perdendo dinheiro em cadeias secundárias. Alimentos, desenvolvimento sustentável, turismo. Eu não tenho dúvida que o povo do Amazonas era para estar tendo uma qualidade de vida como tem hoje o cinturão do agronegócio do Mato Grosso. Vai lá ver se tem crise lá. Crise tem aqui no Amazonas,
nos centros que dependem da economia como um todo. Mas vai lá no agronegócio que está salvando a balança comercial ano após ano. O Amazonas era para ter uma qualidade de vida bem melhor nas suas várias cadeias secundárias da economia, certo? Que, infelizmente, os governos passados foram governos populistas que endividaram o Estado, certo? E eu pergunto, como é que está a sua qualidade de vida nos setores dos serviços públicos? Tá bom? Se está bom, continua. Se está bom, continua. O senhor está apresentando a sua gestão como um modelo que pode ser implementado também na gestão pública do Estado. Em escala maior. Né? Exatamente. Mas a oposição e até a base aliada tem algumas críticas em relação a essas alterações que o senhor fez, essa alteração dos investimentos da Câmara. Por exemplo, o senhor diminuiu a verba de gabinete, isso foi muito bem tratado na imprensa. Mas a oposição e a base aliada também reclamam que o senhor aumentou o número de cargos comissionados, algo da ordem de 195 mil investimento por ano. E, na visão deles, esses cargos comissionados estão ligados ao senhor e beneficiam politicamente o senhor em detrimento do que eles perderam na verba de gabinete. Como é que fica essa questão? Eles não perderam. Nós tínhamos lá 8 cargos de 18 mil reais. Eu peguei esse valor e criei cargos de 3 mil reais, dividido pelos setores da Câmara. Eu não gastei 1 centavo a mais, Nilton. Eu só acabei com 8 cargos de 18 mil reais e abri 30 vagas de 3, sem aumentar 1 centavo. Só que aí eu reforcei a gestão, no setor de gestão, eu reforcei comunicação, eu reforcei diretoria de RH, eu saí distribuindo. Ou seja, eu criei empregos. Eu acabei com 8 cargos que eu não criei, eu já herdei assim, que convenhamos, 8 cargos de 18 mil reais para assessor de presidente é muito, né? Então, eu realinhei esses custos. Agora, a Câmara foi um dos poucos parlamentos que não aumentou o salário. Realmente, eu com muita habilidade baixei diária de vereador, cortei hora extra, diminuí verba de gabinete. Certo? Isso conversando com eles, não tenho dúvida disso. Tanto é que fui reeleito. Quando eu fiz essas mudanças, eu fiz antes da campanha de reeleição. E fui reeleito com 38 de 41 votos. Foi praticamente um passeio dentro da Câmara. Certo? Fazia 22 anos que um presidente de Câmara não era reeleito. O senhor atribui essa votação à presidência da Câmara, com os vereadores, ao seu próprio mérito, ou teve aí o apoio do prefeito Arthur? Aí eu lhe pergunto, porque na campanha, quem são os vereadores que estão do seu lado, marchando nessa campanha para governo do Estado? Muitos deles acompanham o prefeito Arthur quando ele vai participar dos atos da campanha do candidato amazonino. Eu uso essa campanha, Rosane, como um grande exemplo que eu não ajoelho no milho. Eu sou aliado, eu não sou subordinado. Certo? Eu sou parceiro, eu não sou empregado. Eu presido um partido, sou vereador de Manaus por 3 mandatos, presido a Câmara Municipal de Manaus, tenho uma ótima afinidade com o prefeito Arthur Vigílio, mas me permita divergir do que eu entendo do que é melhor para o nosso Estado. Político tem que ter personalidade, tem que ter luz própria. O senhor acha que o eleitor do grupo liderado pelo prefeito Arthur Neto, do qual o senhor participa, compreende isso? Entende. Obviamente que eu não penso em me eleger usando a máquina da prefeitura. Eu preciso convencer o povo do Amazonas. Certo? O uso da máquina, a lei proíbe. Certo? Obviamente que eu tenho pessoas dentro da prefeitura que são meus amigos, são pessoas que eu tenho afinidade. Certo? A minha candidatura, o Arthur, que é um democrático como entendeu super bem. Tanto é que eu não tenho nenhuma cisânia com ele, Nilton. Estou super bem com o Arthur. Falo com ele quase que dia sim, dia não, sobre os problemas da cidade, que eu não deixo ser vereador. Estou indo normalmente trabalhar. Certo? A cidade não para, é dinâmica, tem seus problemas. Mas a política você tem que mostrar que tem personalidade. Eu quero passar para o povo do Amazonas que nós temos opções. Eu não quero aqui ser o melhor de todos, não. Certo? Mas eu entendo o seguinte, que para administrar contas públicas, e todo dia, quando eu estou abrindo o jornal, os números estão gritantes das contas federais. Certo? Está preocupante, os estados estão quebrando por falta de gestão. O que fizeram com o Rio de Janeiro foi um crime, né? Foi um crime. Se nós não cuidarmos do governo do estado do Amazonas com zelo, nós estamos distantes de um caos que nem o Rio de Janeiro de quantos anos?
seu vice-presidente está na campanha de uma outra candidata. Quem são os vereadores que estão do seu lado nessa campanha? A Câmara é muito dinâmica, né? Nós temos hoje, eu deixei muita vontade, vereador, certo? Não transfere voto. Não transfere voto. Porque uma coisa é você pedir voto para você. Outra coisa é você pedir para votar nos outros. Certo? Então, eu não me prendo à questão de aliados de mandato. Quanto mais leve eu tiver no processo político, menos maculado eu fico. Uma coisa é certa, eu não tenho, povo do Amazonas, acordo político por nenhum cacique. Certo? Quem financia a sua campanha esse ano? Eu estou correndo atrás de financiadores. O partido vai me ajudar. Eu sou o único candidato do PHS a governador no país, pô. O PHS tem 7 federais, tem fundo partidário. O mínimo vai ajudar. Tem pessoas que acreditam. Pô, estou tendo espaços como esse aqui, Nilton. Eu não tenho televisão. Mas eu também não acredito que o povo do Amazonas vai escolher o governador pelos belos programas de televisão. Fica bem claro quem lhe acompanha, quem lhe assistiu no debate, quem vai ao seu comício, às suas reuniões, o domínio que você tem com os números, com os conceitos da economia, da gestão, da contabilidade. Agora, como traduzir isso para o eleitor, por exemplo? Como é que o senhor poderia traduzir isso, que é o que me parece ainda não consegue, e os números da pesquisa mostram a isso ainda lá embaixo, mas qual seria o maior desafio de um candidato que tem um domínio dos números, dos conceitos, mas esbarra ainda na grande questão de uma campanha que é o marketing? Qual seria, o que falta? Eu estou falando isso porque em Belo Horizonte a gente tem um exemplo do próprio partido. O Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, tinha pouco tempo de campanha, mas conseguiu vencer candidatos que tinham muito mais tempo e que usava de uma outra forma, não com os números, mas traduzindo um pouco mais o sentimento de um eleitorado que estava atrás daquele candidato que acabou se confirmando nas urnas lá em Belo Horizonte. Qual é o desafio em relação a isso? Olha, é uma nova matriz de política. O que eu quero trazer para o povo do Amazonas é que se nós não tivermos zelo, capacidade gerencial para aplicar os recursos públicos, certo? Nós vamos viver estados que nem nós estamos agora, vivendo na segurança e na saúde. Ontem eu fiz uma reunião, eu não sou professor de Deus, como muitos governadores não deixam vocês falar, você não conversa o seguinte. Mas, por exemplo, se eu me reunir com muitos candidatos, o senhor fala? Isso. Quem são? Tem vários candidatos que são professores de Deus. Mas, por exemplo, se eu me reunir com a cúpula da segurança pública, que são grandes detentores de conhecimento, e perguntar para eles, meus amigos, como nós podemos enfrentar a problemática? Eles vão dizer assim, nós precisamos de recursos. Se eu me reunir com a cúpula da saúde do Amazonas, grandes pensadores, inclusive aqui, saúde, Nilton. Sabe como que eu vou zerar a fila dos exames no Amazonas? Certo? Porque acabando com a fama de ser caloteiro do Estado. Porque se o Nilton for hoje, em qualquer clínica particular e falar assim, olha, eu quero pagar uma endoscopia à vista, tu vai conseguir desconto, Nilton. Por que o Estado não pode chegar numa clínica seguinte, olha, eu quero 5.000 endoscopias, mas eu quero preço de balcão. Sabe por que hoje não fornece para o Estado do Amazonas e quando fornece 5 vezes mais caro? Porque o Estado do Amazonas não paga. Mesmo que eu consiga colocar toda a infraestrutura da saúde funcionando, certo? Sem a rede privada eu não consigo zerar os mais de 5.000 procedimentos cirúrgicos que precisa para a ortopedia em 14 meses. Deixar acumular tanto a questão dos exames e cirurgias, Nilton, que sem a rede privada a gente não consegue zerar em 14 meses e quem está prometendo zerar em 6 meses, o que não fez em 2 governos, mente para o povo do Estado do Amazonas. Eu prefiro sair de uma campanha, não importa o tamanho, Nilton, falando a verdade, de que prometendo aquilo que não vai executar. Como é que eu vou prometer, Nilton? Zerar a fila de exames em 6 meses. Uma vez que já fui governador, outras vezes, certo? Eu não consegui fazer isso.
Nós temos que ter a coragem de falar a verdade. Nós vamos chamar as clínicas, os hospitais. Eu quero alguns procedimentos, vou comprar na quantidade, mas eu quero o preço de balcão. Porque não me entra na cabeça, Nilton, como que o maior comprador, que é o Estado, consegue ser visto na praça como o pior pagador e quando compra mais caro. Isso é contra a lógica de mercado. Você, quando compra aqui, você compra querendo desconto. Imagina se tu fosse o maior comprador da praça. Você faria o seu preço. Agora tem que pagar em dia. Foi isso que eu fiz na Câmara. Quando eu realiei contratos, o fornecedor entrou com a nota, o setor competente atesta e eu pago. E pago dentro do mês. Eu não tenho R$1 de devedor de fornecedor na Câmara. Gestão. Obviamente que esse é o meu desafio. Se nós trabalharmos com zelo, nós vamos conseguir colocar a segurança, a saúde, a educação funcionando em 14 meses. Candidato, o jornal A Crítica publicou há cerca de 1 mês e meio uma informação em relação a uma pessoa, um desempregado na Zona Norte, que peregrinou ali por vários postos de saúde municipais na Zona Norte e não conseguiu fazer uma coisa simples. Eu esqueci agora, quando você vai fazer tem um corte, alguma coisa, vai fazer Qual é o procedimento? Serviço de assistência. Não tinha esparadrapo, não tinha a coisa para fazer esse procedimento de saúde. O senhor é vereador da cidade, está demonstrando aí tem muitas informações em relação ao Estado, mas em relação ao município, o senhor levantou algum dado em relação a isso? E o que já pode fazer em relação à questão da obrigação de saúde do município? Como eu comecei a estudar esses números, e logo nisso da gestão do prefeito, falei para o prefeito Arthur Vigílio, faça a mesma coisa que nós fizemos na Câmara. Só precisa realinhar os contratos. Convença o empresário, certo, que nós precisamos realinhar os preços, porque nós estamos com dificuldade de pagamento. Certo? Agora, tem que pagar em dia. Tem que fazer a sua parte também. Nós precisamos realinhar o custo da máquina. Senão vai faltar realmente. Se nós não realinharmos os custos da máquina pública, certo? As demandas de serviços públicos vão acontecer isso. É que nem a questão das merendeiras, da RCA. Nós estávamos com uma decisão judicial, certo? Para depositar o dinheiro na conta da justiça, e a justiça pagar. Porque essa empresa tem vários contratos. Não é só com a prefeitura, não. Só que como ela não tem gestão, o dinheiro que cai na conta de um fornecedor, vem outro e pega. Porque é um só CNPJ, certo? O grande exemplo aí da prefeitura é a mesma coisa que eu falo. Se nós não realinharmos o custo da máquina, nós não vamos conseguir chegar no final do ano. É a realidade da economia. Isso é fato. Que pena, como estou te falando. O meu papel como vereador é alertar, fiscalizar. Que pena que nós não temos a caneta na mão. Certo? Que essa é a proposta que nós queremos trazer para o Estado. Essa é uma eleição que eu não estou aqui brigando de política, não. Tem muito candidato aí, governador, que quer ser candidato pela primeira vez, que não sabe o que fazer quando você está na cadeira, Nilton. O que fazer quando você está na cadeira? Eu quero, como amazonense que sou, poder contribuir, eu e a Jaqueline, fazer gestão, botar a Jaqueline como secretária de educação, uma professora, educadora, de carreira, conhece a educação como poucos. Certo? Botar um engenheiro na engenharia, botar um contador na controladoria, ou seja, botar as pessoas certas nos pontos chaves. O médico na gestão do Estado? Tem gente que critica isso. Acho que médico não é apenas para... Nós temos médicos com formação de gestão. Não tenho dúvida disso. Gente boa, gente nova, doido querendo servir, querendo fazer a sua parte. Rosiane, a gente tem aí a participação do internauta, né? Tem alguns comentários aqui, eu não consigo carregar todos. Tem como abrir aqui? Vamos abrir aqui no nosso computador. O Henrique Medeiros diz que conhece vereador que anda arrependido de ter votado no senhor. Chama de engodo. A Ana Paula diz que o senhor está dando boas respostas. O Henrique Medeiros volta aqui, dizendo que na hora certa o Arthur vai cobrar a fatura da sua insubordinação. Sua candidatura foi uma insubordinação? Olha, pelo contrário, foi uma demonstração de maturidade. Certo? Acredite, o Henrique não votou em mim. Porque se tivesse votado em mim, estaria orgulhoso do meu papel como presidente e como vereador. Isso é o famoso fake.
Tem um outro comentário, não consigo carregar aqui no meu celular, mas foi uma ação do Ministério Público em relação ao senhor sobre nepotismo, que o seu sogro foi nomeado na Câmara. Como é que isso resolveu? E o que o senhor acha de nepotismo como gestor? É importante isso. A lei é muito clara. Você não pode contratar quando já é o seu sogro. Foi o Paulo Ricardo, não é isso? Paulo Ricardo, em relação ao seu sogro, qual cargo você vai dar para ele se ganhar para governador? Peça para o Paulo Ricardo ir lá no meu Face, na segunda-feira, que tem lá uma certificação do Ministério Público que eu não respondo a nenhum inquérito por nepotismo. Certo? Então, eu preciso trabalhar com a verdade. O que aconteceu? Contar fatos, não argumentos. Certo? O Fábio é um engenheiro de carreira de 30 anos da CEMIF. Eu nomeei um engenheiro que não era meu sogro para engenharia. Depois que virou meu sogro, saiu da função pública. Tanto é que eu não respondo. Está lá o Fábio, meu nome do rapaz, o que me fez a pergunta. Paulo Ricardo pode ir na segunda-feira no meu Face, está lá o documento do Ministério Público que eu não respondo a nenhum processo de nepotismo. Então, a verdade, Nilton, ela sempre, no tempo certo, é reposta. Eleito governador, o senhor não usaria nenhum não parente, posso mais, ninguém porque a lei não sentido. permite. A lei não permite você contratar quando é seu parente. A lei é clara disso. Certo? Então, eu me curvo à lei. Quando eu não respondo a nenhum processo da denúncia que fizeram, porque tu sabe, Nilton, que teve uma denúncia. Houve um procedimento. E na medida que o Ministério Público me atesta que eu não respondo a nada, é porque ele entendeu que eu não respondo a nepotismo. Só que o que fica no ar é o procedimento de abertura. Mas ninguém coloca depois o resultado final. O Wagner Oliveira está comentando aqui que dos candidatos que temos para o governo, o Wilker demonstra ser o mais preparado. Vou votar no 31 pela renovação. Tem uma outra pergunta, tem uma outra questão aqui que está chegando. Johnny Gerson, bom gestor e um dos mais preparados para governar o nosso estado em 14 meses. Essa questão do prefeito Arthur, do apoio dele, enfim, está sendo muito citada aqui. O senhor se sentiu isolado nessa campanha? O senhor disse que, não, pela sua declaração, que não precisava exatamente da presença dos vereadores, porque eles não transferem votos. Mas não seria melhor ter o apoio de outros políticos? E o senhor acha que, de repente, ficou isolado com essa... Efetivamente, que todos eles vão para o lado do prefeito Arthur, porque ele tem essa liderança, né? Olha, eu entendo o seguinte, gente. A política, ela é feita de circunstâncias. Eu entendo, Nilton, que o momento que eu tenho que fazer hoje, é até pedagógico, é de trazer algumas verdades que escondem do povo do Amazonas. Repito para vocês, eleito governador tem uma ótima relação com o prefeito. E vou quebrar um paradigma que hoje ainda a política do Coronel de Barranco funciona no interior. Tu sabe como é que hoje os governadores, e esses que querem voltar ao Amazonas, tratam o interior? O prefeito que não me apoiar, eu não dou um centavo para o município. Como se fosse o prefeito prejudicado, não o seu povo que está lá. Eu não vejo bandeira política. Eu tenho que respeitar aquele prefeito que foi eleito pelo seu povo. Eu tenho que ter compaixão daquele povo que padece por falta de infraestrutura, saúde e segurança. A política do Coronel de Barranco ficou para trás. Agora, recentemente, aqui em Manaus, porque o governador não gostava do prefeito, não tem ação conjunta, como se o dinheiro público fosse pessoal. Nós estamos falando que 55% do Amazonas mora em Manaus, Nilton. Eu, como governador, e o Arthur, como Virgílio, a nós, como prefeito de Manaus, a nós não é dado direito de nós não conversarmos e agirmos em prol do povo da cidade de Manaus. O que falta hoje na política é espírito público. Não tem, Nilton, espírito público. Não tem ética, não tem moral. Certo? É triste dizer hoje que se nós sairmos daqui agora, demos uma blitz no 28 de agosto, certo? Nós temos profissionais de saúde terceirizados que estão sem receber. Estão lá trabalhando porque tem amor à causa. Não tem esparadrapo, não tem acesso. No interior não tem paracetamol. É essa forma de governo que o povo do Amazonas quer, que continue como matriz de saúde, de segurança, de educação. É contra tudo isso que eu coloco meu nome e da Jaqueline à prova. Tem aqui perguntas
Tem 2 jornalistas acompanhando a sua entrevista, a Geisiara, do Jornal A Crítica, o Oreste Litaif. O Oreste fez uma pergunta, né, Nilton? O Oreste tem uma pergunta aqui. Pelos cenários que demonstram as pesquisas, em um eventual segundo turno, qual o posicionamento do candidato? O Oreste Litaif é jornalista da Band. Eu acredito o seguinte, Nilton, na minha opinião, que as pesquisas apontam, 50% do eleitorado ainda não decidiu o seu candidato ao governo. Isso é fato. Nós temos uma semana decisiva. Espaços como esse aqui, do BNC, me permite conversar e convencer muita gente. Eu penso muito claro, nós temos chances reais de estar no segundo turno. Eu não tenho nada que me macule. Você faz pesquisa? Certo. Como os candidatos que demonstram ter maior poder de fogo financeiramente? Tu sabe qual é a minha grande pegada? Eu trabalho numa pesquisa. Eu pego as pesquisas que fazem. Minha rejeição é mínima. Você tira uma média? Seria isso? Certo. Uma rejeição é mínima, ou seja, para você virar uma semana de campanha é um fato concreto. Não tem nenhum mistério e a política já mostrou isso. Para mim, a eleição só termina às 5 horas do dia 6 de agosto. Certo? Eu faço uma campanha muito leve, muito tranquila, certo? De números, estudando. Quero dedicar ao meu estado, ao nosso estado, minha juventude, um pouco da minha experiência administrativa, minha formação acadêmica, certo? De devolver serviços básicos à população. Como que um gestor, Rosiane, deita a cabeça no travesseiro, sabendo que é por sua incompetência está matando pessoas no hospital. De você ir no Delfim Aziz, como eu escutei ontem o depoimento de uma mãe, que o acesso que uma criancinha teve que entrar no braço era de adulto porque não tinha infantil. Certo? É desta forma que trata a nossa saúde. Querendo administrar o Amazonas com o espírito cristão. Cristão. Porque eu sou cristão, sou católico, tenho amigos evangélicos, sou cristão. Eu não posso não me sentir culpado de ser um gestor e ser responsável de forma indireta por mortes de pessoas hoje no estado do Amazonas. Certo? É isso que acontece hoje com a falta de serviço público. Nós estamos perdendo diariamente vidas. Porque quando eu olho para o número, meu Deus, como é que investiram, Nilton? 26 milhões ano passado para a saúde. Divididos isso por 62 municípios, por 12 meses, é quase nada. Não compra uma máquina de ressonância, não compra uma máquina de ultrassom. Esse dinheiro, Nilton, não compra um ultrassom para cada município. É desta forma que estão investindo o dinheiro do contribuinte de um Estado que arrecada 14,8 bilhões por ano, amigo. O senhor falou aí sobre os problemas do Estado que se dividem entre má gestão e corrupção. Uhum. E uma das funções do vereador é fiscalizar o Poder Executivo Municipal e também investigar. Como é que o senhor administra esse discurso, sendo que na sua gestão lá na Câmara não foi para frente, foi criticado, inclusive, pela oposição, a CPI da água, a CPI do transporte público, ou a Prefeitura realmente não precisava dessa investigação, dessa fiscalização? Seguinte, por exemplo, o que eu vejo lá da CPI, nós temos comissões temáticas importantes. Nós temos 21 comissões temáticas importantes. Eu sou daquela seguinte questão, se nós temos o fato concreto, por que CPI? Vamos logo para o Ministério Público. Sabe como é que é o trâmite na CPI? Você apura os fatos, faz o relatório, sabe para onde tu manda? Para o Ministério Público. Os vereadores não têm competência para investigar? Se eu tenho mas é um instituto que existe. Por que não lançar mão? Olha, não quer expor? É esse o receio de expor seu aliado, o prefeito Arthur Neto, por exemplo? Sabe o que eu percebo muito de CPI, Nilton, dos meus 10 anos que estão no parlamento? É que é muito discurso, certo? E pouca prática. Se eu tenho um fato concreto, nós temos uma comissão de transporte da Câmara. Para cada tema importante, nós temos uma comissão. Eu sou um que defendo, por exemplo, de forma muito aberta, a bilhetagem tem que sair do Sinetran. Já me posicionei sobre isso. Eu não concordo. Certo? Já falei isso para o prefeito Arthur Vigílio. O Sinetran é o órgão patronal. Como é que ele vai controlar a bilhetagem que ele mesmo audita? Está fiscalizando a si mesmo. Não pode. Sou contra isso. Certo? Agora, vamos ganhar tempo. Se nós temos fato concreto, MP. Certo? Porque a gente não perde tempo. Não precisa perder 90 dias para investigar uma coisa que já tem um fato concreto. CPI sinais-se com fato concreto, não com suposição.
Tem perguntas aqui pontuais. Tem uma aqui sobre as casinhas da saúde. É a Caroline Anderson Cardoso. Qual a proposta para a gestão das casinhas da saúde? Nós vamos, juntamente com a prefeitura, esse modelo, casinha acabou, agora é UBS. Certo? Esse foi lá atrás, quando Manaus era bem menor, 15 anos atrás. Nós temos que unificar a saúde. O problema é que hoje o Estado e a prefeitura não conversam, Neutro. Como se o povo fosse dividido ao meio. Ó, teu problema é esse aqui, meu problema é esse aqui. Não, nós temos que conversar, certo? Nós temos que conversar não só com a cidade de Manaus, com a Secretaria de Saúde dos municípios. O Estado é a mola mestre dos serviços públicos. Então, nós vamos fazer uma gestão humana, leve, sem perseguição. Vamos abrir as portas do governo para governos, para prefeituras do PT, do PSDB, do PMDB, para que seja. Política municipal só em 2020. Daqui para lá, tem muito chão ainda. Nós temos que fazer uma gestão para resolver problemas. Quem assumir esse governo do Estado do Amazonas, já pensando em se reeleger, já vai ser um fracasso de largada. De largada, porque ninguém faz as duas coisas. Ninguém faz politicagem e gestão ao mesmo tempo. Esquece. Isso não combina. O senhor não pensa em disputar 2018? Não tem como. Não tem como. Certo? Porque nós vamos ter que fazer transformações. Não é demitir pessoas, não. Se eu passar 14 meses colocando o Estado do Amazonas no trilho, já cumpri meu papel. E, obviamente, vai ocorrer novas eleições. Eu não morro se não ficar 4 anos governador, não. Eu tenho 40 anos de idade, Nilton. A única coisa que eu quero deixar como meu legado é o meu nome, porque tem político hoje que não consegue andar em Manaus. Candidato também? Vários. Quando eu falo político, falo candidato, falo tudo. O Marcelo Ferreira está perguntando aqui. Diz, Nilton, bom dia. Gostaria de perguntar, a pergunta do candidato, quais as propostas dele ao meio ambiente, sendo que o desmatamento do nosso estado cresce a cada ano. É um tema que a gente percebe, Rosine, que não está na agenda dos candidatos, né? Aliás, muitos temas, né, que não estão na agenda dos candidatos, meio ambiente, questão das minorias, né, essa questão de gênero. Mas aqui tem um assunto que é a primeira vez que eu estou ouvindo, inclusive, a gente está recebendo dos próprios eleitores, Caroline, que é a questão do meio ambiente. A Caroline reclamou que o senhor não respondeu a pergunta dela a respeito das casinhas, porque as casinhas atendem um número muito limitado de pessoas. Porque a estrutura de casinha já não aguenta mais. Nós temos que. A estrutura tem que ser maior, tem que ser a UBS. Aliás, a pergunta dela, a casinha é questão do município, né? É, municipal. Mas o que eu falo, Caroline, é que as duas secretarias de Estado e Municipal precisam trabalhar da capital e interior integradas. Não pode ter ações desassociadas. Não pode eu ir para o canto e tu vai para o outro. Certo? Você diminui até isso o custo operacional. Porque você usa mão de obra, você faz ações conjuntas, ou seja, é dessa forma que eu entendo que nós temos que trabalhar. Mas vendo a questão do meio ambiente, vamos lá, o BNC que é bem informado. O que nós temos hoje de concreto de desenvolvimento sustentável no Amazonas? Tem tecnologia para isso. Tem cadeia produtiva de desenvolvimento sustentável. Certo? Nós estamos perdendo há muito tempo para nós mesmos. Eu tenho um grande sonho para o UEA, Neutro. A UEA tem que ser a matriz pensante do Amazonas para os próximos 30 anos. Nós precisamos pensar o Amazonas para os próximos 30 anos. Nós temos bons nomes, não só na UEA, na UFAM também, de profissionais que podem planejar o Amazonas para um crescimento sustentável. Infelizmente, aproveitam pouco para o planejamento estratégico do Amazonas, certo? A nossa querida UEA, que vai ter um tratamento diferencial no nosso governo, certo? Para um planejamento estratégico que o Amazonas precisa. Talvez nós não consigamos fazer isso em 14 meses, mas nós vamos, se Deus quiser, dar grandes passos para que o projeto estratégico do Amazonas seja um projeto de Estado, Nilton. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta do internauta que está participando, e aí aproveito para dizer para você que está
acompanhando essa transmissão do BNC Amazonas, que você pode compartilhar essa transmissão. E eu peço também que você curta a nossa página na nossa fanpage, no Facebook, e também siga a gente, porque cada transmissão que nós faremos, você é automaticamente notificado da movimentação que é feita na página do BNC. Tem aqui muitos torcedores, né? Neto Carvalho, esse é o cara. Wilker Barreto, Araújo Viegas. Wilker Barreto é o único candidato diferenciado pelo fato que não atacou nenhum outro. E o Oreste também faz uma outra pergunta. O que fazer para os municípios passarem a explorar esses recursos de forma sustentável e gerar riqueza para os interioranos? No curto espaço de tempo, 14 meses, melhorar ramais e vicinais. Chamar a FEAM, IDAM e CEPRO. Vocês três, trabalhem junto. Vamos potencializar os agricultores que já têm alguma cadeia produtiva em andamento. Vamos pegar recursos para a FEAM, literalmente fomentar a economia primária. Não dar dinheiro para o Rio de Janeiro. Os 21 milhões que deram lá para o Rio de Janeiro, para o esquema do Cabral, faz falta no Amazonas. Melhorar a infraestrutura da cadeia produtiva, ou seja, isso é que se pode fazer em 14 meses. Certo? Incentivar, fomentar, certo? Entender que esses três entes, o que financia e os que orientam, tem que andar lado a lado, a FEAM, IDAM e CEPRO. Porque um não conversa com o outro, Nilton. Um não conversa com o outro, não existe ação integrada. Certo? Obviamente, o agricultor vai lá na FEAM pegar o dinheiro. O que tem que fazer a FEAM? IDAM, CEPRO? É verdade essa informação aqui? Procede? Então vamos ajudar. Vamos dar o start, vamos dar os primeiros passos. Vamos acabar com a vergonha de hoje do Amazonas consumir 70% do seu alimento de fora. Candidato, o senhor fez aí algumas críticas em relação aos gestores, que não é professor de Deus, que alguns acham que sabem demais, enfim, e que se assemelha àqueles políticos que são um pouco autoritários. E o senhor vivenciou no último ano 2 episódios, inclusive um esse ano, que foi criticado em relação a isso. Uma é uma ação da Defensoria Pública em função de ato abusivo, deixa eu pegar aqui, quebra de decoro por suposta conduta abusiva e inconstitucional no episódio de uma demolição de uma casa de uma pessoa que era defendida pela Defensoria. Só para concluir, e o outro episódio, já no início da campanha, foi aquela situação com a vereadora Joana Dark, que desligou os microfones, e teve muita repercussão na internet a respeito disso. Como é que o senhor acha que o senhor é autoritário? Pelo contrário, a questão da Defensoria Pública já foi até arquivado, que na época o defensor enquadrou até errado a questão. A casa que estava lá no Nossa Senhora de Fátima, lá, não existia mais. Era 2 palafitas. E nós estávamos com 200 famílias indo para o fundo. Certo? Interessante que quando alaga lá as casas, o telefone do defensor não toca, mas o meu toca. Eram palafitas que estavam lá e a máquina estava lá para aumentar, fazer um bolsão para que pudesse não alagar aquela região. Certo? Isso ficou devidamente comprovado lá. Só que, por exemplo, o que fica realmente é o fato inicial. Mas ninguém trabalha a resposta final. Nós estamos lá defendendo, certo? Não foi nenhum, já estava o morador no aluguel social, já não estava mais em casa, não era mais uma casa, era só escombros. A máquina já estava lá para fazer isso, ou seja, então ali foi uma ação que prejudicou famílias, que alagou, consequentemente, várias casas. Posterior, nós estávamos em pleno inverno, mas que já foi solucionado. Em relação lá à questão da Câmara, vamos lá. Eu tive 100% de recondução da 16ª legislatura. O fato da vereadora Joana foi um fato político. Ninguém se sente ofendida quando vai para a tribuna e fala, você é candidato a deputado estadual, filma que isso comove, ou seja, eu não posso, o regimento interno não fala em ser benevolente com vereador e vereadora, são vereadores, e todos estão subordinados ao cumprimento do regimento. Eu cometi uma falha ali, Nilton. Fui querer ser benevolente demais. O senhor chegou a pedir desculpa. Pois né? No item, disse que cometeu um erro. No item, poderia ter sido benevolente mais uma vez. Mais uma vez, como eu fui no grande expediente. Mas a questão não foi essa. Tanto é que eu pedi para levantar os fatos. Certo? Como é que um presidente reeleito com 38 votos pode ser visto como um autoritário?
Esse episódio, analisando politicamente, o senhor acha que prejudicou no início da campanha? O senhor fez aí umas inserções também que fala da causa animal como uma proposta. Inclusive, eu acho que o único governador que apareceu, candidato que apareceu defendendo a causa animal nessa disputa. E é uma bandeira da vereadora. Porque eu tenho dois nomes, inclusive, o Kennedy Marques e o Mauro Animalesco, são defensores da causa animal que tiveram belíssimas votações, certo? Que, obviamente, me orientaram. Eu escuto muito, eu aprendo muito com as pessoas que dominam determinadas discussões. Então, essa problemática da causa animal foram por pessoas que militam nelas, certo? Que têm conhecimento de causa. E outra coisa, não prejudicou não, porque minha rejeição é lá embaixo, certo? Eu pedi para ser investigado porque eu tenho certeza absoluta que se tem uma coisa que não tem no meu currículo é autoritarismo. Jamais a Câmara iria reeleger um presidente autoritário. A gente está chegando ao final dessa entrevista e nós temos ainda bastante tempo, considerando o tempo que o senhor tem na campanha eleitoral. Nós estamos aí com... Deixa eu só me certificar direitinho aqui do tempo que a gente tem. E eu gostaria, no que resta, são 57 minutos, nós temos aí ainda 3 minutos, você poderia ficar à vontade para discorrer sobre o tema que o senhor acha que a gente não abordou e acha que é importante para a sua campanha que seja abordado aqui pela gente. Eu queria pedir que o senhor considerasse nas suas colocações finais perguntas que apareceram aqui, mas que também é curiosidade de todos, em relação a todos os candidatos que participam dessa eleição. Na possibilidade de o senhor não passar para o segundo turno, o senhor já decidiu, já pensa que perfil o senhor deve apoiar? Durante a entrevista, o senhor falou que não acha correto quem disputa essa eleição pensando em 2018. Não está aí uma dica para onde o senhor deve caminhar? Olha, eu te confesso que eu ainda estou muito focado na eleição de 6 de agosto. Faço agora uma viagem para o Alto Rio Negro, certo? Temos um debate para se preparar. Acredito, Nilton, que em 14 meses eu tenho 3 pilares importantes, 4. Os 3 prioritários: segurança, saúde, emprego e educação, certo? Eu estou querendo, quando eu falo me apresentar para o povo do Amazonas, eu quero dizer, povo do Amazonas, eu quero poder contribuir, ter uma capacidade gerencial para pegar no timão, certo, de um governo problemático e colocar ele em 14 meses para funcionar de forma regular. A que ponto nós chegamos? Prometer hoje uma saúde de boa qualidade, mesmo que mentir para o povo do Amazonas. Eu prometo trazer uma saúde regular, botar para funcionar o que tem, pagar a database, honrar a lei. Database é lei. Nós estamos com um plano de aposentadoria voluntária na Câmara, que, se Deus quiser, agora esse mês de agosto, vai salvar a Câmara da bancarrota. Nós temos 129 servidores aptos a se aposentar. Nós vamos pagar todos os direitos, a Câmara vai respirar. Isso é gestão. Não o que o governo federal quer fazer, PDV, plano de demissão. O cara tem que pedir demissão da função pública. O nosso é de aposentadoria, é diferente. Quando a gente trabalha a gestão com forma leve, clara, para não querer prejudicar o servidor, se faz desta forma. Por isso que eu, Jaqueline, de forma muito simples, muito leve, nós temos competência. A Jaqueline é advogada, é pedagoga, é profissional de educação, eu sou economista, tenho um mestrado em meio ambiente, sou pós-graduado em políticas públicas e engenharia financeira, administro um dos maiores orçamentos do Amazonas, que é a Câmara Municipal de Manaus, e tenho vários feitos de gestão. Uma coisa é certa: no meu governo, o medicamento não vai estragar na central de medicamentos. No meu governo, eu não vou só investir 26 milhões em saúde por ano, não. Eu vou priorizar os investimentos em segurança, em saúde e em emprego. É desta forma que nós vamos levar o Amazonas para uma construção mais leve, mais humana, porque hoje o que falta hoje no Amazonas é humanismo, ética, moral e espírito público. Vamos de 31 no dia 6 de agosto. Queremos agradecer aqui a vinda ao BNC do candidato do PHS ao governo do estado do Amazonas, o Wilker Barreto. Lembrando que essa transmissão é feita com o sinal da Proveinter, a melhor internet de Manaus. Agradecer a presença do candidato, desejar aí um bom fim de campanha para ele e anunciar que agora, ao meio-dia, nós vamos entrevistar o candidato Jardel.
Aqui no BNC. Jardel, então, vai estar aqui daqui a pouco e nós vamos entrevistá-lo. As pessoas vão poder conhecer um pouco melhor o candidato e as suas propostas. Então, meio-dia inicia a transmissão com a entrevista com o candidato Jardel. Candidato, muito obrigado. Obrigado, Nildo. Obrigado, Osiane. Obrigado pela oportunidade de falar francamente com o povo do Amazonas. Nós conversamos com o Wilker Barreto, candidato ao governo do Amazonas pelo PHS. BNC, você precisa saber.